Bom dia, nono ano, como é que vocês estão? Tudo tranquilo com vocês? Bom, hoje, como prometido, nós vamos corrigir o simulado, tá? E é óbvio, né? Se vocês não tentarem fazer sozinhos, não tem por que assistir essa aula, né? Então, tentem fazer sozinhos e depois assistam a aula para que vocês peguem a correção do simulado, tá? Não adianta nada você simplesmente assistir a aula, responder tudo certinho, porque a prova de vocês é na semana que vem, tá bom? Então tentem fazer certo, ver como vocês estão na matéria, se vocês realmente estão sabendo, se vocês têm alguma dúvida, e aí depois assiste a aula de correção, porque pode ser que na aula de correção você consiga sanar a dúvida que vai surgir quando você estiver fazendo o simulado, tá bom? Mas qualquer coisa você entre em contato comigo lá pelo WhatsApp, tá? Então, sem muita enrolação, quem já fez o simulado, acompanha comigo aqui a correção, começando com a número 1, que diz o seguinte: observe a imagem abaixo. Supondo que os ônibus estão em movimento e os pedestres são nosso ponto de referencial, responda: os ... estão em movimento em relação ao nosso ponto referencial. Os ... estão em repouso em relação ao nosso ponto referencial, tá? Então, quem é que está em movimento em relação ao nosso ponto referencial e quem é que está em repouso em relação ao nosso ponto referencial, tá? Nós vimos lá no início do bimestre, né, que se a gente estiver ali dentro do ônibus, os passageiros, né, nós estando dentro do ônibus e sendo o ponto referencial, os passageiros eles estarão em repouso em relação a nós. Mas quem está do lado de fora do ônibus, com o ônibus em movimento, vai passar a ideia de que está em movimento. Mas quando é o contrário, né, quando você está ali como pedestre, né, o ônibus ele vai estar em movimento em relação a você. Então, movimento aqui vai ser os passageiros que estão dentro do ônibus, tá? E o próprio ônibus. E no caso do repouso, os demais passageiros, né? O pessoal que está parado ali esperando o ônibus junto com você vai estar em repouso, tá? Número 2. Relacione as colunas abaixo. Então a gente tem velocidade, aceleração e trajetória, tá? O que mais se encaixa ali em velocidade? É a linha formada pela união de todas as posições que podem ser ocupadas por um móvel durante o seu movimento. Não. É dada pela relação entre o deslocamento de um corpo em um determinado tempo. É isso aí, gente. A velocidade, né, é igual à variação do espaço pela variação do tempo, tá? Então, velocidade é aqui. Aceleração, o que seria aceleração? É a grandeza que determina a taxa de variação de velocidade em função do tempo. Então, essa seria a nossa aceleração, né? O nosso Azinho é igual a ΔV sobre ΔT, tá bom? E por último, trajetória seria essa linha formada ali por todas as posições possíveis, né, ocupadas por um móvel durante o seu movimento, tá bom? Então, vamos passar agora para o número 3, que é uma questão, vocês podem resolver ela de duas formas. Ou vocês olham ali para as linhas, né, e tentem encaixar ali nas colunas, ou vocês olham nas colunas e tentam encaixar nas linhas. Como só tem duas colunas, então eu vou olhar para as colunas, tá? A questão diz o seguinte: faça as transformações abaixo. E nós temos 486 km por hora. É claro que se é para fazer uma transformação, eu vou ter que transformar em metros por segundo.
e do lado 20 metros por segundo, tá? Como que eu faço para transformar de quilômetro por hora para metro por segundo? Eu vou dividir por 3,6, tá? E no caso de metro por segundo para quilômetro por hora, eu vou multiplicar por 3,6, tá bom? Então, começando com a primeira ali, 486 dividido para 3,6, eu vou ficar com 135 metros por segundo. Então, eu marco aqui, tá? E indo ali para outra, né, 20 metros por segundo, passando para quilômetros por hora, eu vou ter que multiplicar. Vai ficar 20 vezes 3,6, que é igual a 72 quilômetros por hora, tá? Facinho essa, né? Se você fez ali as linhas, achou ali todas essas 5 transformações ali, parabéns, você trabalhou um pouquinho mais, mas é bom que treina, tá? Mas você poderia ir pelas colunas e trabalhar um pouquinho menos. Vamos para o número 4 agora. Partindo do instante zero, um veículo sai da posição inicial de 60 metros e chega à posição final de 10 metros após 5 segundos. Qual é a velocidade escalar média do veículo para efetuar esse percurso? Então, vamos apagar primeiro essa parte aqui e vamos lá, vamos analisar isso daqui. A questão lá que é a velocidade, a gente já tem a fórmula da velocidade aqui em cima. Só que ela nos deu uma variação ali da posição, tá? A posição inicial foi 60 metros e a final foi 10 metros. Então o nosso ΔS vai ser igual a final menos inicial. Final aqui é 10, certo? Posição final 10 metros. E inicial vai ser 60 metros. Lembrando que o nosso ΔS é a posição final menos a posição inicial. Eu vou ficar aqui com ΔS igual a menos 50, tá? 50 metros. Agora basta eu saber o tempo, tá? Ele levou 5 segundos para fazer esse percurso. Então é fácil agora saber a velocidade, né? O nosso V vai ser igual a menos 50 sobre 5, que é igual a menos 10 metros por segundo, tá bom? Então, só colocar aqui, tá? Por que menos 10, gente? Porque nesse caso ele andou no sentido contrário à trajetória. Então a gente tem ali um movimento retrogrado, tá? Que a gente viu no bimestre e tal, nas aulas anteriores. Beleza? Número 5. Um veículo de passageiros consegue acelerar de 0 a 100 km por hora em cerca de 11 segundos. Determine sua aceleração média em metros por segundo ao quadrado e assinale a alternativa correta, tá? Então, a variação de velocidade ali do veículo é 100 km por hora. A gente vai ter que passar isso para metros por segundo, tá? Então vai ficar 100 dividido para 3,6, que vai ser igual a uma dízima, né? 27,77, pontinho, pontinho, pontinho. Agora que a gente já tem a velocidade em metros por segundo, basta a gente jogar na fórmula, que agora é essa daqui de baixo, né? A fórmula da aceleração. Vai ficar A é igual a
27,77, pontinho, pontinho, dividido por 11, né? Porque ele fez esse percurso em 11 segundos. Então, dividindo isso por 11, eu vou ficar com aproximadamente 2,5 metros por segundo ao quadrado, tá? Então é a terceira opção aqui. Agora a gente pode passar para número 6, a nossa última questão, que diz o seguinte: marque a alternativa que melhor indica o tipo de movimento do gráfico abaixo, tá? Esse gráfico foi tirado do livro de vocês, tá bom? Então, com certeza vocês que estão estudando já estão familiarizados com esse gráfico, tá? E que tipo de movimento que a gente pode ter? No caso da velocidade, a gente pode ter um movimento progressivo, que é quando o móvel ele se desloca a favor ali da trajetória, ou um movimento retrográdo, que é quando o móvel ele se move no sentido contrário da trajetória, tá? E quando ele se move a favor da trajetória, esse gráfico ele é ascendente, tá? Quando ele se move ao contrário, né, no sentido contrário da trajetória, esse gráfico ele é descendente, tá? Movimento acelerado é quando essa velocidade ela vai aumentando, e o movimento retardado ou desacelerado é quando essa velocidade ela vai diminuindo, tá? E por último, a gente viu ali em movimento retilíneo uniforme que existe ali a velocidade constante. O que seria a velocidade constante? Seria quando não há aceleração. Nesse caso, o gráfico ele seria uma reta. Então, baseado em tudo que eu falei, o que a gente pode deduzir, né? Que esse gráfico ele é descendente, né? Ele começa ali lá em cima e vai descendo, a velocidade vai diminuindo. Então, estamos falando de um movimento retrogrado retardado. Por quê? Ou desacelerado, porque ele está perdendo velocidade no decorrer do tempo, tá? Então, gente, finalizamos aqui a nossa lista de exercícios. Basta clicar aqui em enviar, tá? E ver ali as respostas certas, as respostas erradas, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Lá, depois, quando vocês clicarem em enviar, vai aparecer a pontuação de vocês e vai aparecer também a correção, vai aparecer a resposta correta. Tá bom? Estudem não só pelo simulado, mas pelas outras listas de exercícios que a gente fez. Também deem uma olhada no livro, tá? Deem uma lida ali em todo o capítulo 4, se eu não me engano, né? Que a gente estudou, para que vocês façam uma ótima prova, tá bom? E de novo, qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, não fica com vergonha. Entre em contato comigo pelo WhatsApp, tá bom? Um abraço para todo mundo e até a próxima aula.